Pois é, o furto geralmente, via de regra, é um crime instantâneo. Ele se consuma no momento determinado. Acontece que o furto de energia elétrica é um crime permanente. Enquanto a ligação clandestina está acontecendo, está sendo feita, o crime permanece se consumando. E isso, meus amigos, tem muitas consequências. Tem muitas consequências práticas importantes. Porque um crime permanente, durante todo o período em que ele passa se consumando, ele está numa situação de flagrância. E como você sabe, na situação de flagrância é possível a prisão em flagrante. Então, digamos que você tenha um vizinho, um conhecido, enfim, que você passa num lugar e veja que tem uma ligação ali clandestina de energia elétrica há anos, né, há muito tempo. Pois bem, se você der a notícia crimes hoje, se você for até uma delegacia e falar, olha, tem ali, o meu vizinho fez uma ligação clandestina de energia elétrica e a polícia for até o local e encontrar, pode prender em flagrante. Pode prender em flagrante na hora, porque o crime está se consumando. Então, saber que um crime é permanente e não instantâneo tem importância prática grande. É importante da gente saber. A pergunta que muitos me fazem, espero sinceramente que não em causa própria, mas por justo interesse acadêmico, a pergunta que muitos me fazem é a captação de sinal de TV a cabo. É o gato de cabo de TV. Se isso configuraria ou não furto de energia elétrica, ou seja, é uma conduta equiparada ao furto de energia elétrica. Veja, essa é uma questão bastante polêmica. Então, a primeira coisa que eu já começo dizendo é que ela não é objeto de concurso, né? Tudo que ainda é muito polêmico, não existe uma decisão que se possa dizer consagrada, majoritária na jurisprudência, não costuma ser objeto de concurso. Há posição no sentido de que sim. Há posição no sentido de que a captação clandestina do sinal de cabo de televisão configura também furto de energia elétrica. Não é pacífico, é controvertido, mas há posição no sentido que sim. Olha só, hein? Isso não é raro no Brasil. E é daquelas coisas que muita gente faz um pouco sem saber que é crime, né? Quer dizer, sabendo que não está certo. A pessoa sabe. Ela sabe que está errado, mas ela não sabe exatamente que é crime. Pois é. E é um crime que pode ser equiparado a furto de energia elétrica. Muito bom, então já aprendemos bastante sobre furto, eu tenho que ter subtração, eu tenho que ter coisa. Essa coisa tem que ser móvel. Ah, então não dá para furtar um imóvel. Ah, Patrícia, mas como é que eu furtaria um imóvel? Ah, sei lá, eu posso imaginar, digamos que você tem um imóvel que seja vazio, na praia, ou que esteja para alugar, e uma família entre e comece a residir no teu imóvel. Não dá para dizer que houve furto. Dá para dizer, em determinadas circunstâncias, que houve outro crime, que se chama esbulho possessório. Mas não dá para dizer que teve furto. Não tem furto de imóvel. Mas uma coisa interessante aqui nessa coisa do furto de imóvel é que você sabe que para o direito civil existem coisas que são móveis, elas se mexem, mas elas são consideradas para o direito civil como imóveis. Quer dizer, para as finalidades do direito civil, elas são equiparadas a imóveis. Por exemplo, um navio. Um navio para o direito civil é um imóvel, mas é claro que o navio se mexe. Aliás, o navio não ia servir de grande coisa se ele ficasse ali paradinho, né? A ideia é que ele se mexa mesmo, que ele navegue. Ele se move e, no entanto, ele é considerado para o direito civil imóvel. E aí? Dá para furtar navio? Bem, não que seja fácil, né? Acho que é uma logística complicada furtar um navio. Mas se a pessoa tiver essa competência, essa capacidade,
Pode sim. Então veja que no conceito de coisa móvel para o direito penal, o conceito de coisa móvel para o direito penal é um conceito realístico, não é um conceito jurídico, não é um conceito ligado a móvel ou imóvel em face do direito civil. É um conceito real, um conceito realístico, naturalístico. Bem, quase acabamos, mas falta uma última coisa muito importante. A coisa tem que ser coisa, a coisa tem que ser móvel e a coisa tem que ser alheia. Então, acabamos de aprender que não dá para furtar uma coisa própria. Não dá para furtar coisa que lhe pertence. Nesse momento, você deve estar pensando assim, poxa vida, mas tem uma pessoa que seja suficientemente doida para furtar uma coisa própria? Olha, eu posso pensar em duas possibilidades. A primeira é você tentar subtrair uma coisa que é sua, mas que esteja em poder de terceiro. Você quer um exemplo? Digamos que eu tenha, sei lá, eu tenho alugado meu carro para você. Você já me pagou antecipado e eu aluguei meu carro. E meu carro está lá, então, morando na tua garagem por força de um contrato. Só que ele não deixa de ser meu. Você concorda que eu não me despojei dos meus direitos de propriedade? Ele está lá na tua garagem, mas ele não deixa de ser meu. E aí eu me canso desse contrato, resolvo ir lá, violando o contrato, já tendo recebido tudo, e sem que você saiba, sem que você perceba, eu subtraio. Tiro o carro lá de dentro da tua garagem. Deu furto? Não deu, não. Não deu porque não tem furto de coisa própria. Não dá para furtar coisa própria. O crime pode ser outro, é um crime contra a administração da justiça, mas não é furto. Simplesmente porque não existe furto de coisa própria. Agora, você sabe um outro jeito bem interessante que essa coisa do furto de coisa própria pode aparecer na tua prova ou mesmo na tua vida prática? Bem, na minha vida prática já apareceu. Eu tenho aqui que fazer o mea-culpa de que eu realmente já vivi situações como essa. Agora, vista a carapuça, quem nunca fez isso que eu vou contar? Quem é que nunca estava saindo apressado de um lugar, viu ali o guarda-chuva, porque guarda-chuva é tudo mais ou menos meio parecido. Achou que era o seu próprio guarda-chuva, pegou e foi-se embora. E não era, era o guarda-chuva alheio. Ou caneta, caneta eu sou rainha, tô lá, né, pego emprestado a caneta, etc. Aí esqueço que a caneta é minha, coloco na bolsa e vou-me embora. Bem, quem já realizou uma conduta como essa terá agora a solução jurídica para o seu crime. O seu crime, objetivamente, foi esse. Você subtraiu uma coisa móvel alheia. Você levou para você uma coisa móvel alheia. Mas acontece que na tua cabeça, pelo menos na minha, eu posso dizer isso de boa fé, na minha cabeça, aquilo não era alheio. Eu estava cometendo um erro. Eu achei que a coisa era minha. E, na verdade, a coisa era alheia. Isso se chama erro de tipo. E o erro de tipo exclui o dolo. Então, eu posso dizer que eu furtei sem querer. E furtar sem querer não é crime. Porque o furto não tem previsão de punição quando ele é cometido na modalidade culposa. Não tem. Furtar por imprudência não existe. Não é crime. Não é fato tipificado como crime no direito brasileiro. Muito bom, então você já sabe quase tudo de furto. Você já sabe que é preciso subtrair, você já sabe que é preciso de uma coisa, você já sabe que essa coisa tem que ser coisa, que essa coisa tem que ser móvel e que essa coisa tem que ser alheia. Agora, faltou um pequenino, mas importantíssimo detalhe. É preciso que haja uma intenção especial. Não basta que eu apenas subtraia. Essa intenção especial, ela está consolidada numa expressão semântica que é assim: subtrair para si ou para outrem. Para si ou para outrem. O que significa esse para si? Esse para si significa o ânimo de assenhoramento definitivo. O que é o ânimo de assenhoramento definitivo? É a intenção de ficar com a coisa para sempre, de ficar com a coisa consigo. Não é a intenção de apenas usá-la
ali transitoriamente, a intenção de inverter o direito de propriedade, de se apropriar, de ficar com a coisa para si. Então é preciso desse elemento subjetivo especial. Portanto, isso é furtar. Furtar é subtrair coisa móvel alheia para